Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, por amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja no dia de hoje lembra 2 apóstolos. Às vezes quando nós perguntamos a alguém, diga o nome dos 12 apóstolos, às vezes começa um pouquinho a emperrar. Mas não seria tão difícil assim se nos lembrássemos que por vezes encontramos 2 nomes iguais entre os apóstolos. Hoje a Igreja celebra São Judas. Alguém vai dizer o traidor? Não, havia 2 Judas entre os apóstolos. Judas, sem dúvida, aquele que traiu o Senhor, e outro Judas, chamado também o Tadeu, que aparece na Escritura a perguntar ao Senhor na ceia, porque ele se revela a eles e não se revela ao mundo. É também o autor, assim se pensa, de uma das cartas. Existe uma carta de São Judas, muito interessante, sobre os falsos mestres. E o outro é São Simão. E temos 2 também. Sim, aquele primeiro Simão, que depois recebeu o nome de Pedro. E temos o outro Simão, Zelotes, porque era zeloso, ou talvez porque pertencesse a esse partido dos zelotes na época, mas assim se distinguia de Simão Pedro. Hoje a Igreja lembra esses 2 apóstolos, essas 2 colunas, e pedimos a intercessão deles por cada um de vós, a quem queremos dar as boas-vindas, sobretudo a 2 grupos inscritos da Santa Casa de Misericórdia de Barcelos e também à Ação Católica Rural de Ança, Coimbra. Irmãos e irmãs, reconheçamos agora as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia.
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e no Amém. Oremos. Deus de infinita misericórdia, que nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso nome por meio dos bem-aventurados apóstolos, concedei-nos por intercessão de São Simão e São Judas que a vossa Igreja cresça continuamente com a conversão dos povos ao Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que estão no caminho da perdição, mas é poder de Deus para aqueles que seguem o caminho da salvação. Isto é, para nós. Na verdade, assim está escrito: hei de arruinar a sabedoria dos sábios e frustrar a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o que discute sobre as coisas deste mundo?
Porventura, Deus não tornou louca a sabedoria do mundo? Uma vez que o mundo, por meio da sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da mensagem que pregamos. Os judeus pedem milagres e os gregos procuram a sabedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que o homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Palavra do Senhor. Sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem e a noite dá a conhecer a outra noite. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Não são palavras nem linguagem cujo sentido se não perceba. O seu eco ressoou por toda a terra e a sua notícia até aos confins do mundo. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra.
Nós vos louvamos, ó Deus, nós vos bendizemos, Senhor. O coro glorioso dos apóstolos canta os vossos louvores. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para rezar e passou a noite em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, a quem deu o nome de apóstolos: Simão, a quem deu também o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelota, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Depois desceu com eles do monte e deteve-se num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão de pessoas de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidónia. Tinham vindo para ouvir Jesus e serem curados das suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos impuros também ficavam curados. Toda a multidão procurava tocar Jesus, porque saía dele uma força que a todos sarava. Palavra da salvação. Por este Santo Evangelho, perdoai-nos. Meus irmãos e minhas irmãs, quando alguém vai constituir determinada empresa, quando alguém tem uma grande missão, humanamente falando, vai procurar escolher entre os seus colaboradores aquele conjunto de homens e mulheres que sejam os mais capazes, quem sabe com o maior número de estudos, de capacidades intelectuais, ou mesmo físicas, para o desempenho daquela missão. Entretanto, nós vemos como são os critérios de Deus. O Senhor escolheu para ter como 12 colunas, 12 homens. Podia ser até que o Senhor tivesse escolhido anjos para ajudá-lo na sua missão, esses seres celestiais, angélicos, que o auxiliassem. Não há dúvida que eles estão presentes ao longo da Escritura. Anunciaram, por exemplo, o nascimento. Entretanto, o Senhor não vai querer o anúncio de anjos, mas de homens, que o anunciem aos outros homens. E vai escolher 12. Escolheu entre os mais capacitados, escolheu entre os mais ilustres do seu tempo. Digamos que provavelmente não. Escolheu pescadores, como era André, irmão de Pedro, de Simão Pedro, também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que também andavam na sua faina de pesca, homens simples. Escolheu entre eles alguns parentes, chamados também irmãos do Senhor, Tiago e Judas, filhos, entretanto, de uma outra Maria, não de Nossa Senhora, mas de Maria,
de Cleófas. Escolheu entre eles homens que não se diria serem entre todos os mais capazes. Escolheu este Judas Tadeu, irmão de Tiago Menor. Escolheu este Simão, chamado também pelos outros de Zelotes. O partido dos Zelotes era um partido muito polémico na época. Os Zelotes foram aqueles que fizeram a oposição à ocupação romana, nomeadamente quando se decidiu que se devia pagar o tributo a César. Logo no século VI, moveram uma guerra contra os romanos e foram arrasados. E vão se levantar posteriormente e até vão ser um dos causadores da destruição do templo. Coitados, aspiravam eles a ser como que uns novos macabeus que fizessem frente à oposição a esse povo invasor. Eram por isso homens extremamente fogosos e zelosos em relação à lei. Dir-se-ia que se o Senhor tivesse sido prudente, não iria escolher um zelota para ter entre os 12 ali um zelota, um homem extremamente polémico, então, de acordo com o seu tempo. Mas o Senhor não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Isso é uma coisa que bem pode ficar clara, é que estes 12 homens, tão simples, mas escolhidos por Deus, vocacionados, tiveram uma das mais altas missões que já houve sobre esta terra. Meus irmãos e minhas irmãs, é que assim age o Senhor. Mesmo, por exemplo, nas ditas aparições, quando Nossa Senhora aparece, vejam quem ela escolhe. Em Lourdes, Bernadette, mais pobre que os pobres, de tal modo que quando a prisão já não tinha condições de receber os presos, ali se alojou Bernadette com a sua família, na prisão abandonada. Não tinha condições para receber os presos e teve condições para receber Santa Bernadette. Mas foi a ela que Nossa Senhora escolheu, enquanto pegavam os gravetos, não só para se aquecer, mas também para ter algum sustento. A mais pequenina entre as mais pequeninas, talvez da França daquela época. A quem Nossa Senhora vai aparecer, por exemplo, em Guadalupe, a um índio, Juan Diego, coitadinho, pobrezinho, ele mesmo vai perguntar porque Nossa Senhora não aparecia ao bispo Juan de Zumárraga, um basco da época, era o bispo daquela Tecnoctitlán, daquela cidade do México de então. Nossa Senhora escolheu aquele, o mais pequenino entre os mais pequeninos, como ele mesmo se dizia. Aqui em Fátima, entre tantos que Nossa Senhora podia escolher, a própria irmã Lúcia faz uma reflexão sobre isso. Escolheu 3 pobres crianças, expressão também da irmã Lúcia, 3 pastorinhos, crianças que nem sequer tinham ido ainda à escola. Nossa Senhora vai mandá-los aprender a ler. Crianças na sua simplicidade. Crianças que viviam num lugar praticamente inóspito. Hoje Fátima tem toda uma infraestrutura para vos receber, mas a Fátima de 1917, quando vamos aos Valinhos, podemos ter uma ideia da rudeza, do rudimentar, um pouquinho daquela época. Este local tão perdido, tão inóspito, de gente tão simples, e Nossa Senhora foi escolher os mais pequeninos e pobrezinhos ali entre todos. Olha os critérios de Deus, como são tantas vezes diferentes dos nossos. Porquê? Porque fica claro que quando Deus faz maravilhas, é Ele que capacita os instrumentos que Ele escolheu. Não foi a capacidade natural deles, mas movidos por Deus, impelidos, foram capazes então de produzir maravilhas. E assim estes 12 apóstolos, dentro da sua debilidade, dentro da sua fragilidade, podemos duvidar de muita coisa, meus irmãos e minhas irmãs, mas foram 12 homens que esse fogo que o Senhor veio trazer à terra, quiseram incendiar, esta palavra é quase perigosa nos tempos de hoje, hein? Incendiar o mundo, mas incendiar o mundo de amor, abrasado,
do fogo de amor, do fogo da caridade. Quantos somos nós hoje? Bem mais do que 12. Do que seríamos capazes se fôssemos humildes e nos fizéssemos pobres instrumentos nas mãos de Deus, que também nos chama a cada um de nós, e especialmente pelo nosso batismo, a fazermos apostolado, a sermos como que outros apóstolos no mundo de hoje. Sim, porque Deus se serve dos seus instrumentos e nós estamos chamados a ser instrumentos de Deus. Termino com uma pequena historinha. Certa vez, o senhor bispo foi visitar um padre na sua paróquia e aquele padre tinha feito obra. O padre então recebeu o bispo e tinha feito as obras na igreja, que estava toda ela muito apresentável, muito bonitinha. E o senhor bispo começou a dizer: ai, o Espírito Santo fez maravilhas. Depois o padre apresentou-lhe a sua obra social, ali ao lado, onde recebia vários idosos, várias crianças. Olha, o Espírito Santo. E assim o bispo foi vendo a obra do padre e foi dizendo o Espírito Santo, até que o padre lhe disse no fim: senhor bispo, havia de ver como estava esta paróquia, quando cá cheguei e o Espírito Santo estava sozinho. O Espírito Santo sozinho não pode nada, mas com cada um de nós, quando nos fazemos seus pobres e laboriosos instrumentos, é capaz de maravilhas. Assim o fez com os apóstolos, assim o faz com cada um de nós, se nos fizermos também seus apóstolos. Meus irmãos e minhas irmãs, e o Espírito Santo, capaz de fazer maravilhas, fortalece também, sem dúvida, a união daqueles casais que depois de um tempo, de certos anos, bem podem dar graças pela sua união em meio a tantos desafios, como é aqueles a que estão chamados os que constituem uma vida num casal. Temos hoje 2 irmãos nossos que querem aqui celebrar as suas bodas. Caríssimo Esmeraldo, caríssima Maria, sede muito bem-vindos, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel. Desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Eles rezam na sua intimidade e nós rezamos também por eles. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Eles agora vão trocar estas alianças, lembrando assim aquele dia em que fizeram uma aliança entre eles e com o Senhor Deus, de fidelidade, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. E o santuário vai oferecer-lhes este símbolo, que é símbolo do Imaculado Coração de Maria, seja sempre ela o vosso seguro e suave refúgio. E que Deus abençoe. Muitos parabéns. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor.
Caríssimos irmãos, na festa de São Simão e São Judas, apresentemos as nossas súplicas a Deus Pai, pela Igreja e por todo o mundo, dizendo, cheios de confiança: ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja de Deus, edificada sobre o alicerce dos apóstolos, para que dê testemunho da ressurreição de Jesus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco e pelos bispos, a ele unidos, sucessores dos 12 apóstolos de Cristo, para que tenham a solicitude de toda a Igreja, oremos, irmãos. Por aqueles que governam as nações, para que trabalhem sem desfalecer, pela justiça, pela paz e pela concórdia, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes, no corpo ou no espírito, para que Cristo os cure de seus males e os faça retomar os seus trabalhos, oremos, irmãos. Pelos membros do povo de Deus, para que escutem as palavras de Cristo e se disponham a servir como Ele serviu, oremos, irmãos. Por todos nós e por todas as comunidades, para que Deus nos dê o gosto da oração e o cuidado pelos mais pobres e abandonados, oremos, irmãos. Deus eterno e omnipotente, escutai o povo que vos invoca e, por intercessão dos apóstolos São Simão e São Judas, fazei-nos testemunhas da mensagem que por eles ressoou em toda a terra. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por teus mãos e sacrifício, declara em seu nome, nosso bem e toda a santa Igreja. Aceitai, Senhor, as ofertas que vos apresentamos ao recordar a glória dos apóstolos São Simão e São Judas e fazei-nos celebrar dignamente estes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de todos nós, Senhor, dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, São Simão e São Judas, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida
Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas
mais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. O templo de Deus é santo, o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo, e vós sois esse templo. Não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O templo de Deus é santo, o templo de Deus é santo. Oremos. Senhor, que nos alimentaste com os vossos sacramentos na festa do glorioso mártir São Simão e São Judas, pela virtude do Espírito Santo que atua nestes mistérios, confirmai-nos sempre no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Voltemos o nosso olhar para Nossa Senhora, para ela rezarmos a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, sê o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unida aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unida aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim,
envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Vou agora abençoar os objetos religiosos que porventura tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Ahora van a ser bendecidos los objetos religiosos que tengan ustedes. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja todos um santo dia, uma boa peregrinação, um bom retorno às vossas casas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.